Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. O governo quer igualar as regras para a aposentadoria de trabalhadores urbanos e rurais. A proposta é estabelecer idade mínima de 65 anos e contribuição individual por 25 anos. Hoje, a participação de pequenos agricultores ocorre conforme a venda dos produtos agrícolas e a contribuição paga é para a cobertura de toda a família do produtor. O deputado Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul, avalia os impactos dessa mudança nesta edição do Palavra Aberta. Eu sou Daniela André e este é um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Deputado, bem-vindo ao Palavra Aberta. Prazer poder participar do programa. Deputado, qual vai ser o resultado se essa mudança for aprovada? Como isso vai ser recebido pelo homem do campo? 65 anos de idade mínima para aposentadoria e 25 anos de contribuição. Primeiro que eu entendo que nós devemos, de alguma forma, adequar à realidade o sistema previdenciário. Não vou nem levar em conta o quanto ele vem sendo mal gerido e utilizado para outras finalidades, aquilo que era para ser poupança para pagar o benefício àqueles que se aposentam. Isso não é feito, os governos usaram para outras finalidades os recursos e hoje ele acaba ficando numa situação de não ter o dinheiro suficiente para atender a demanda daqueles que recebem ou receberão o benefício. No entanto, o projeto ele vem com alguns erros. E o primeiro eu considero que é esse, que ele vem querendo cobrar de quem ainda está na atividade aquilo que é devido a quem já se aposentou, que já contribuiu para receber. Então nós não temos a chamada poupança para que isso acontecesse. E eu penso que deveria o projeto partir desse princípio. O que está aí, infelizmente, certo ou errado, ele é uma realidade, é um compromisso do governo e trabalhar daqui para frente uma forma como se nós formasse a própria poupança, ou seja, a contribuição do Estado, mas cada pessoa terá a sua poupança efetivamente para quando ele se aposentar, semelhante ao que temos hoje na Previdência Privada. Eu penso que seria o melhor modelo, mais justo e inclusive daria ao trabalhador a condição de preparar a aposentadoria dele do tamanho que ele entendesse. Mas o senhor acha que esse modelo seria para quem está ingressando agora no mercado? Para quem está ingressando agora. É muito difícil você tratar isto com a transição, que é exatamente na transição que há uma boa parte da polêmica do projeto. Bom, aí vem a diferença entre categorias. Não dá para tratar todos os trabalhadores da mesma forma. Todos eles têm a sua dificuldade, a sua importância, mas no caso do aposentado rural, ele é alguém que está no sol a sol, na atividade a céu aberto, né, trabalhando, manuseando defensivos, produtos agrícolas, né, e obviamente hoje tem controle para tudo isso, mas ele tem o seu desgaste físico, né, e que nós não podemos imaginar que a pessoa vá trabalhar até os 65 anos, simplesmente pegando a enxada, o trator, como ele trabalha quando tem entre 30 e 40 anos. Esta realidade, ela tem que ser levada em conta, o governo vai precisar entender, nós vamos fazer um movimento para retirar o aposentado rural destas alterações, levando ele de uma forma especial ao projeto. Se tem como contemplar o segmento de maneira especial dentro do projeto e que a gente possa avançar, eu tenho dito à CONTAG, principalmente à FETAG, que nós vamos trabalhar para isso. Agora, se for para prejudicar o trabalhador e não reconhecer a dificuldade que ele tem, nós não vamos permitir. Nós vamos querer que mantenha como está, esse é o nosso trabalho, porque além da categoria rural, nós temos outras. Eu poderia citar os aeronautas, que eu presido da Frente Parlamentar dos Aeronautas. Você não vai querer exigir que um piloto que esteja entrando agora na profissão vai ter que trabalhar até os 74 anos. Não há a menor condição num ambiente de diferenças de ambiente mesmo, né, da pressão e tudo, a altitude não consegue fazer. Dos trabalhadores lá na minha região, no garimpo, por exemplo, lá em Ametista do Sul, é uma outra realidade deles. Então, isso vai ter que ser debatido, as emendas estão sendo apresentadas. E no caso da agricultura, uns questionam se foi certo ou não a forma como colocaram o agricultor lá em 88 na aposentadoria. Bom, se foi errado lá, o agricultor não tem culpa, né? E hoje, o pequeno agricultor, a agricultura familiar, as famílias do interior, muito delas se sustentam ainda no interior justamente em razão da aposentadoria, né? E é isso que segura os filhos, os netos, quem sabe no entorno dos pais, dos avós que têm essa aposentadoria. Então, além da questão previdenciária,
tem um aspecto social muito importante, né? E é isso que o governo vai precisar entender. E aí fica aquele velho debate, né? O tema entre o superávit ou não, o déficit da Previdência. O governo argumenta que a Previdência Rural é a que tem o maior déficit proporcionalmente, que é de 90 milhões por ano. O contraponto que nos é dado é que, na verdade, a Previdência é superavitária. A Seguridade como um todo, que entra a assistência social, é que utiliza o dinheiro da Previdência, né, para outras finalidades, que eu até acho que é muito verdadeiro isso. Então, esse debate na comissão agora, nós vamos fazer, os produtores estão muito mobilizados, né, para que a gente possa, se for possível, corrigir, com todo mundo entrando junto, há uma intenção de que se possa construir isso, porque o Brasil precisa. E até para garantir a aposentadoria de quem vai se aposentar. Agora, se for para prejudicar, como neste momento aparenta ser prejuízo, nós não vamos permitir. E volto a dizer, na comunicação o governo tem errado, né? Quando ele diz que quem está trabalhando precisa contribuir mais para garantir o benefício daqueles que já se aposentaram, e eu tenho no aeroporto em Porto Alegre, quando você desembarca, tem uma placa que, em resumo, diz isso. Eu acho um equívoco, né? Quem está aposentado já contribuiu e tem o direito porque contribuiu para receber. Agora, você querer cobrar mais dos outros para pagar aquilo que outro tem direito e que já pagou para ter, aí mostra uma distorção e uma falha importante de comunicação para que a sociedade possa compreender o projeto como benéfico à economia do Brasil como um todo. E do jeito que se comunica, parece realmente que é um prejuízo. Deputado, já existe articulação para apresentar emendas para estabelecer essas particularidades? No caso, já citou aeronautas, garimpo, essas 3 emendas eu estou participando da construção delas, né? E olha que quem está falando aqui é alguém que entende que precisa ter uma reforma, porque o risco de não receber a aposentadoria é de todo mundo, quem já está aposentado e de quem vai se aposentar. Mas é o papel do legislador, apresentar as emendas e negociar dentro do trabalho legislativo, né, a inclusão das mesmas. Então, essas 3 emendas elas estarão sendo apresentadas, né, justamente com o objetivo de chamar a atenção da diferença desse tipo de trabalho e outros tantos que eu poderia aqui citar, mas que eu estou comprometido com esses 3. Deputado, agora outra queixa do governo é que existe muita fraude na aposentadoria rural, que o modelo acaba facilitando o fato da pessoa ter uma facilidade em comprovar, existe muita evasão, porque o comerciante que compra a produção deveria pagar 2,1% sobre a produção do pequeno agricultor a título de previdência, e muitas vezes só nega, e que precisa arrumar uma maneira de fiscalizar isso. Infelizmente a fraude é uma realidade do Brasil, não só na aposentadoria, mas infelizmente em todos os lugares. E é um papel do governo fiscalizar. E aí também, obviamente, um governo que tem um achaque tributário, como é o governo do Brasil, não esse agora do Temer, mas qualquer governo, nós temos uma carga tributária absurda que obriga o cidadão a sonegar, especialmente o meio rural, né? que é onde nós estamos falando aqui. Então, se o governo acusa, o governo precisa rever, inclusive, a questão tributária. Se nós tivermos aí uma redução dessa carga e um serviço prestado com qualidade, o cidadão não vai sonegar nada. Agora, se o governo alega que este é um problema, cabe ao governo fiscalizar e não querer mexer na Previdência porque tem a fraude, porque a fraude, infelizmente, existe em todo o país. Deputado, outro ponto que tem discutido, inclusive o relator da reforma anunciou que pretende rever, são as renúncias fiscais. Um dos itens de renúncia fiscal é a contribuição dos grandes produtores rurais que exportam e deixam de pagar contribuição previdenciária sobre a exportação. O senhor acha que isso pode ser revisto para financiar a própria aposentadoria rural? Olha, eu lamento esse ponto de vista, porque sempre vem em cima do agronegócio, né? Exportar imposto é algo que não dá para aceitar, né? Se nós somos hoje um país que não foi destruído na sua economia, é porque temos um superávit da balança comercial que é gerado na exportação, e exportação do agronegócio. Então, no momento que você quiser tributar a exportação de produtos, exportar impostos, você tira a competitividade do Brasil e as questões econômicas podem ficar muito piores. Eu não vejo por aí o caminho. O tema da renúncia fiscal sempre vem, né? No entanto, nós precisamos debater o daqui para frente, porque nós temos estruturas, negócios, empresas, investimentos que foram feitos com um contrato prevendo determinado, inclusive, benefício. E de uma hora para outra querer tirar é pôr em risco tudo aquilo que alguém empreendendo e investiu no Brasil. Então esse debate ele não é tão simples assim. E com relação ao agronegócio é inaceitável, porque é exatamente o que segura a economia do Brasil em pé. Deputado, obrigada pela participação.
Espero que o senhor retorne para falar um pouco mais da reforma da Previdência. Sempre à disposição. Chegamos ao fim desta edição do Palavra Aberta, uma produção da Rádio Câmara e da TV Câmara. Conversei sobre reforma da Previdência com o deputado Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul. Acesse o canal da Câmara no YouTube para rever esta entrevista e tudo o que você queira saber sobre reforma da Previdência. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.